E aí, galerinha do YouTube, mais um podcast, mais um Catolicast começando hoje, aqui com a parceria do meu amigo e irmão, René Cavalcante, Catolicast 2121. 21. Boa. Prazer a gente estar junto de novo, Peu. Mais uma vez. Estamos muito felizes de poder, de novo, mais um episódio, um bate-papo, um testemunho. Enfim, já já vocês vão saber quem vai acompanhar a gente hoje nessa sem conversa. spoiler, sem spoiler. Aquela conversa bacana. E hoje tem praga, né? Tem praga de novo. Vamos manter a praga. Tomara que não tenha. Mas eu acho que sempre pega. Eu acho que pega. Será que alguém vai assistir e não vai curtir? Eu não espero. vai se inscrever, nem vai compartilhar. Espero que não, hein? Presta atenção, antes de começar a conversa. Já se inscreveu no canal? Já. Agora já. Curtiu o vídeo? Pronto. Agora compartilha. Nessa setinha que tem aí, embaixo do vídeo. Fez? Ok. Caso você decida não fazer, o que é que pode acontecer, Pedro? Aquela praga. Lembra daquela chuva de fogo que a esposa de Ló olhou para trás e virou o quê? Uma pedra de sal. Pedra de sal. Eu acho que ninguém aqui vai querer virar uma estátua de sal, então se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos com a gente acompanhar esse bate-papo com essa figura tão querida que a gente trouxe hoje. Boa. E hoje, faltando uma coisa aqui, a gente tem que lembrar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores, rapaz, que beleza. Nossa a gente parceria. vai aprendendo essa alegria. Estamos mais uma vez com o apoio da AF Print. E você pode usar, né, dos serviços da AF Print por WhatsApp, né, no número DDD 81 982960404. Repetindo, DDD 81 982960404 ou pelo Instagram AF Print Gráfica. Lá você vai conseguir fazer materiais gráficos, brindes para a festa da família, da empresa. Né? Então, isso, aqueles mimos de final de ano, pode encomendar que eles de fazem. meio de ano, Meio de de ano. começo de ano, É. dá para fazer de Boa. todo jeito. Isso, perfeito. Para E a gente agora? mostrar a plaquinha da AF Print, a gente mostra o convidado de hoje. Ilustre, a gente só traz celebridade. Só celebridade. Continuação, gente. Isso. Se você não assistiu ainda o episódio Anterior. onde a gente conversou com o nosso irmão Rogério Gonçalves, Boa. você pode, depois desse vídeo, vai lá e assiste. E ele falou muito desse cara que veio para cá hoje. Falou. Bem-vindo, Rafa Bastos. Boa. Um prazer imenso estar aqui com Grande vocês, Rafa. pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos. E aí, galera, tudo certo? Joia. Rafa Bastos, vocês ouviram no episódio em que o Rogério conversava, né? Rogério falava muito do quanto é importante a gente pensar na igreja e na nossa vida de caminhada sobre os aspectos familiares. E aquela conversa rendeu tanto que a gente hoje está tendo a alegria de convidar Rafa, o filho de Rogério e Paula, né, de quem a gente falou em alguns momentos no episódio anterior, para ouvir do lado de Rafa Boa. aquela história que a gente conheceu pelo lado de Rogério. Né? O herdeiro da caminhada, né? É isso. Esse título, Rafa, eu acho que você já vai tomar para você. O herdeiro da caminhada. Não, realmente, isso aí já... Vou colocar na minha descrição do Instagram. Isso. O herdeiro da caminhada. Instagram, LinkedIn também, para arrumar emprego. Não, exatamente. Não, isso aí, não. Só com essa frase eu já arrumo umas 5 empresas já. Boa. É isso Falando aí. comigo. Pula umas filas aí, já pula umas filas aí. Já né? pula a fila, cara. Boa. Herdeiro da caminhada, vamos ver, né? E aí, Rafa, como é que começa essa história aí de... virei católico. Acordou, passou um gel no cabelo, escovou os dentes, vou para a igreja hoje? Ou já é, de fato, uma continuidade, pegou a rebarba lá do papai, da mamãe? Como é que você se sente assim que começou, né? Ou você já estava no contexto? Como é que é? Rapaz, foi assim, eu tava tava lendo jornal, aí tava lá nos classificados, precisa-se de um católico. Boa! Aí eu rapaz, vou tentar para essa vaga. Me encaixa. Me encaixo, né? Não, na verdade, o que acontece, assim, é que, como o pai já falou, né? Então, assim, a gente, quando eu nasci, pai e mãe, eles já estavam naquela fase de que eles estavam se preparando, aliás, já estavam participando da igreja, mas não de maneira ativa. No que eu falo de maneira ativa,
assim, eu não me refiro somente à missa, né? Porque a missa é uma obrigação nossa, né? Boa. Então, o a mais é o que a gente tem que fazer, né? Então, assim, quando eu nasci, pai e mãe, eles iam pra missa, me levavam, né? Mas aí, assim, a gente sempre brinca, né? A gente fala, desde que eu me entendo por gente, né? Então, assim, Isso. o meu entender por católico, não como cristão ativo, né? Acho que eu posso dizer que foi de 2011 para cá, que foi quando realmente minha jornada como jovem cristão começou. Obviamente, né? Eu fiz a primeira comunhão, né? Acho que eu tinha uns 9 anos, eu acredito. Boa. Fiz a minha primeira comunhão lá na Paróquia São José, mas a minha caminhada como jovem cristão, né, como realmente atuante na paróquia, ele começou a partir de 2011, que inclusive foi o ano que eu me crismei também. Maravilha. Eu vou aqui tentar fazer umas contas de cabeça. 2011 já é um tempo bem depois de quando o Rogério e Paulo estavam. Então, Sim. a gente vai entender que no começo de Rafa se entender por gente, ele ainda não se entendia católico. Exatamente. Mais ou menos por aí. Como é essa história de ser filho de Rogério e Paula e não estar na igreja? Não, na verdade, assim, o que a gente ia muito para, assim, meus pais eles sempre me levavam para missa, né? Sempre me levavam para a igreja e tudo mais. Mas aí é aquela questão, existe um vão entre o trem e a plataforma de você entender o que é que está se passando, entender além a importância daquele momento, né? E a visão da criança sobre tudo isso, né? Para ser sincero, assim, eu comecei, a gente ia para missa e aí eu ia para escolinha dominical, né? Uhum. Porque assim, naquela época eu não tava muito afim de participar da missa, porque antigamente, né, lá na São José, hoje em dia a gente tem a pastoral da acolhida, Muito né? bom. Mas lá na minha época chamava-se escolinha dominical, que era justamente quase o mesmo trabalho, né? As pessoas ficarem lá com as crianças enquanto os pais, né, desenvolvendo alguma atividade enquanto os pais participavam da missa. Então, assim, eu só queria ficar na escolinha dominical, entendeu? Porque eu não queria participar da missa, porque para mim a missa era, assim, sempre aquela, sabe, aquela mesma coisa, aquela monotonia. Então, Aquela repetição do aquela- que a gente Os adultos sabe. falando um monte de coisa que tu não entendia, e tu exatamente. poderia estar lá no playground e vou pro play, né? Exatamente, vou pro play. É isso aí. Então, assim, eu comecei a frequentar assim, dessa maneira, né? Assim, participando da escola dominical, enfim. Mas aí chegou um momento que, assim, a idade bateu, né? Então, assim, eu brinco até hoje. Tem uma pessoa, né, que ela é integrante lá da JCM, né, que é o Grupo Jovem da Paróquia São José. Que depois você vai falar Que depois eu vou falar, então fica aí Isso. no vídeo, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Boa. Mas, que é Nelly, né? E aí Nelly, ela foi não sei como é que chama, se é professora da escola dominical, não sei qual é o termo. Monitora, Mas assim, monitora. uma monitora, né? Então ela fazia, e foi Nelly que assim, ela chegou pra dizer, olha, não dá mais não, viu? Você vai ter que participar da missa agora, porque você já tá ficando velhinho já. Aí eu falo, mas rapaz, pronto, até hoje tá no meu currículo, né? Eu fui expulso da escolinha Que dominical. beleza, hein? Pegou uma expulsão na igreja, hein? A Maravilha, hein? propósito, Nelly. Um beijo, Cheiro. né? Não, obviamente isso é uma grande brincadeira, assim, que a gente faz, até hoje eu fico brincando com ela, mas é aquela questão, chega um certo momento que a gente, né, como criança, né, na criança ali passando para adolescência, a gente precisa entender o porquê da gente estar ali, né? Que não é pra gente ficar só na brincadeira. Então chega um momento que a gente precisa dar esse pontapé, né? E eu fiz parte também da Pastoral da Acolhida, né? Acredito que por 1 ano, lá na Paróquia São José, e a gente acompanha realmente esse processo, né? As crianças que elas estão na sua fase inicial e elas já começam a se desenvolver, entender o que é a palavra, entender quem é Jesus, né? E aí a gente vê aquelas crianças que já estão ficando mais velhas, aí, opa, aqui eu já preciso direcionar para a missa, né? Porque aqui, se ele ficar só aqui, ele vai achar que tudo na vida é uma brincadeira e não é. A gente precisa desenvolver o nosso respeito, né, pela Santa Igreja, né? Então, realmente é muito importante esse... De certa forma, Rafa, acaba que é uma responsabilidade muito grande, porque Sim. você vai estar ali fazendo a acolhida, né, de crianças a quais as famílias estão concedendo a confiança em vocês, né? Então, Sim, assim, querendo ou exatamente. não, é uma carga de responsabilidade muito grande
para poder vocês estarem lá trabalhando. Não é só, eu imagino que não seja só aquela coisa de botar a criancinha para pintar ou para falar alguma coisa das escrituras, falar alguma coisa de Deus, falar, enfim, alguma coisa de Maria. Mas existe essa responsabilidade de, assim, uma família tá confiando a vocês, né? Tá confiando à igreja a responsabilidade de cuidar daquele bem maior, querendo ou não, da família, né? Como é que é essa carga de responsabilidade? É tranquilo ou como é que vocês conseguem se adaptar a isso? Não, é tranquilo. Boa. Terapia até hoje. Não, assim, eu acho que quando a gente entende o serviço, né, o peso do serviço, Uhum. né, não só nessa questão, mas em tudo que a gente faz, né, que a gente vê aquilo que a gente vê muitas vezes aquilo que está ali dentro do que a gente consegue enxergar, né? Tipo, eu estou fazendo uma atividade com a criança, eu estou fazendo isso, estou falando da palavra de Deus de uma maneira completamente assim lúdica, né, para ela entender o que é que está Perfeito. tá vivendo naquele contexto, mas aí muitas vezes a gente não consegue enxergar o pós disso. Né? Então, assim, tem relatos, por exemplo, de crianças que agora, né, uma das integrantes, que é a Manu, ela partilhou isso, né, recentemente, dizendo que as crianças, elas estão, assim, por exemplo, tem uma criança que ela não, assim, não tem o costume de acordar cedo, mas todo domingo de manhã ela faz questão de acordar cedo, e Maravilha. quando os pais não querem ir para, assim, não por não querer, mas assim, poxa, hoje eu estou cansado, que não sei o que, enfim, ela, não, vamos, porque eu tenho que ir para a acolhida. Boa. Então, ou seja, é uma criança que ela está sendo evangelizada de certa maneira, mas que ela também evangeliza, né, trazendo os pais para a igreja, né, fazendo com que eles criem uma rotina na paróquia, né, na missa e tudo mais. Então, assim, a dimensão do trabalho, vai muito mais além do que a gente consegue realmente entender e compreender. Maravilha. E aí, Rafa, eu estava perguntando desse peso do serviço e tal, mas eu ainda vou te convidar a gente voltar um pouco para aquele tempo do Rafa garoto. Opa! Você Vamos lá. falou agora de um tempo onde você já tem a compreensão do serviço, Exatamente. mas a gente ouviu de Rogério que ele e Paula tinham uma série de serviços na igreja e isso toma tempo. Uhum. Por certo, você foi uma criança que por vários momentos viu seu pai e sua mãe saindo para algum serviço da igreja, estando em reuniões da igreja, coisas das quais você não participava. Como era essa tua relação olhando para eles no serviço enquanto você talvez quisesse que eles estivessem com você com outras programações? Isso atrapalhava o começo da tua caminhada? Isso, de alguma forma, atrapalhava a tua relação com a vontade de ser igreja? Como era esse momento aí para o garoto Rafa? Complexo pergunta, né? Realmente. Vou até tomar um golinho d'água aqui. Peraí. Boa. Não, é o seguinte, assim, como meu pai falou, né, na entrevista, né, no podcast, né, que ele estava aqui, assim, o divisor de águas, né, para lá em casa foi o SCC, né? Então, meus pais, eles fizeram o SCC em 2003, né, como ele falou. E aí foi nítida essa mudança de rotina. Assim, foi uma mudança da água para o vinho, né? Não que a gente vivia, obviamente, uma vida tipo, totalmente desregrada e do nada mudar, mas assim, a rotina na igreja, ela mudou completamente, né? Então, eu lembro, eu achei até, eu tenho uma memória viva de quando o pai e a mãe fizeram o SCC, que a gente estava em casa, isso até era de noite, eu tinha lá por volta dos meus 8 anos para 9 anos, eu acredito, em 2003, e aí, meus pais, eu tinha 8 anos. Aí eu tava brincando no meu quarto, aí eu deu sede, fui beber água na cozinha. E aí meus pais, eles estavam na sala, aí eles resolveram se levantar e vir pra cozinha do nada. Ou seja, os dois, eu bebendo água, os dois foram-se embora lá pra cozinha também. Olha, a gente tem uma pergunta pra fazer pra tu. Aí eu falava, Maria, os dois vieram juntos. Se os dois vieram juntos é porque aconteceu alguma coisa, né? Então eu já tava me tremendo todinho. Então, pode fazer a pergunta. Aí eles perguntaram assim, olha, você acha que nós somos bons pais? Eita. Aí eu, Oxe. rapaz, assim, na minha cabeça, né, rapaz, eu tenho
meus brinquedos, minhas coisas são. É. Aí pai e mãe, que bom, graças a Deus. Aí me abraçou e eu acho engraçado. Aí eu até pensei, falei, menino, esse SCC aí veio foi pra bom, mudar hein? mesmo, foi bom, viu? Bom pra mim, agora quem manda sou eu. Quem manda sou eu agora, né? Quem dita se tá sendo bom ou ruim sou eu, né? É. Mas aí, a partir daí, os meus pais, eles passaram a fazer muitas coisas na paróquia. Porque hoje em dia a gente vê, atualmente, na Paróquia São José, muitos serviços, né? Muitas pastorais, muitos serviços nos quais você pode desenvolver, né? Enfim, o seu chamado. Na época deles, né? O SCC, o movimento do SCC na paróquia, ele era muito forte. Então, assim, tudo que a gente vê hoje, assim, de viagem, de festa, de evento e de barraquinha para arrecadar dinheiro, enfim, alguma coisa assim, a gente vê muitas pastorais se dividindo para fazer. Antigamente o SCC ele fazia muito dessas coisas. Então você tinha, assim, eram reuniões em cima de reuniões, né? E eu lembro que eu conseguia acompanhar até um certo tempo essas reuniões, mas depois eu falei, olha, eu não consigo ir, porque às vezes a reunião terminava tarde, aí é aquele negócio, né? Não era uma troca justa, né? Porque eu falava, tá, você termina a reunião tarde, mas também no outro dia quero que eu acorde cedo para ir para a escola. Vamos ver aí, né? Equilibrar. Acordar de 5, 15 para ir para a escola também não rola, né? Aí, então eu vi essa mudança de rotina, né? E isso acarretou em certas mudanças, assim. Então, foi quando eu passei a ficar sozinho em casa, né? Comecei a evoluir nesse sentido, né? Mas, obviamente, não deixando de acompanhá-los, né? Assim, não abandonando o barco, né? Enfim, onde eu podia estar com eles. Muitas vezes tinham eventos do SCC que eu participava, né? Porque também existiam outras crianças lá também, que nós éramos muito amigos, a gente revirava aquela paróquia. Maravilha. Pulando, correndo, enfim. Mas essa rotina, essa mudança de rotina, ela foi muito clara e exigiu essa minha adaptação, né? A esses novos serviços que eles começaram a fazer que não faziam antes, né? Como eu falei, a gente tinha só essa rotina de ir para missa e só, né? Então causava essa estranheza inicial de ver que a rotina deles, teoricamente, eram dedicados a você e a sua casa eram vocês três. De uma hora para outra você começa a ver eles muito tempo fora, você vai, mas também sente um momento em que você não consegue tanto. Então, isso gerou alguma situação assim em que vocês tivessem que parar e dizer, pai, peraí, filho, vamos. Chegou até algum ponto aí de tensão entre vocês por causa disso ou foi tranquilo, foi natural as adaptações? Quando começou, né, essa rotina, né, de reuniões, de eventos, enfim, né, então até um certo ponto era tudo muito novo. Mas depois de um tempo, né, eu comecei a sentir assim meio que, poxa, velho, a gente só... Eu via, por exemplo, o exemplo de alguns amigos do colégio, e aí passava um final de semana assim, poxa, esse final de semana eu fui para Porto de Galinhas. Poxa, nessas férias eu viajei para tal canto, fui para o Rio de Janeiro, sei lá, né? E aí eu ficava, poxa, e aí, esse final de semana eu participei da feijoada do papai. Então, assim, eu comecei, né, no meu íntimo, mas assim, sem desrespeitar, né? Sem desrespeitar. Mas eu comecei no meu íntimo assim, achar que, poxa, a paróquia, assim, o serviço na igreja, ele está se tornando um concorrente. A divisão não estava justa. Exatamente. Tá ali como um concorrente, né? Assim, então eu fiquei, poxa, velho, meus pais estão passando muito tempo assim, a gente não passa, obviamente a gente ia viajar, mas não com tanta frequência como acontecia essas coisas, né? Obviamente, depois de muito tempo, é que a gente entende, né, o porquê disso tudo, mas eu, criança, né, eu não via as coisas dessa maneira, e principalmente quando a gente tá saindo nessa fase de criança e passando para adolescência, aí a gente começa a se revoltar com a vida, né? Revoltar com tudo, enfim. Então, acho que esse podcast vai estar virando casos de família. Casos de família. Mas calma, vai ter um final feliz. Boa, manda ver. Não, então, e aí essa situação,
assim, ela gerou isso em mim. Poxa, a igreja está sendo um concorrente, tá? Será que é essa rotina que eu quero, tipo, para a minha vida Sim. adulta, né? Para minha família, quando eu tiver uma família. Tipo, quando chegar a minha vez, eu vou ter que fazer isso também. Eu vou ter que fazer isso também, né? E aí, gera esse tipo de situação. Porém, contudo, todavia, entretanto, Não né? obstante. Não obstante, a gente está falando de uma situação que, obviamente, ela viria a acontecer de certa maneira, eu acredito não só comigo, mas com outras crianças também na época. Mas, em contrapartida, né, esse crescimento na igreja ele também me foi positivo. Né? Porque assim, eu não deixei de participar, por exemplo, da missa com meus pais. Né? Embora eu não, muitas vezes não quisesse. Né? Eu lembro que às vezes eu inventava de... poxa, eu tô com uma dor de barriga, tô com, sabe, uma dor de cabeça. Pô, uma dor de cabeça aqui, rapaz, acho que não vai dar pra ir pra missa hoje não. Mas meus pais eles estavam lá sempre me trazendo para a igreja e o crescer nesse ambiente, eu reconheço isso em mim, o crescer nesse ambiente, ele sempre me fez saber onde eu me encaixava e onde não me encaixava, né? E o que eu queria para minha vida, assim, para os meus relacionamentos, pessoal, porque eu crescia no meio de casais consolidados, vamos dizer assim, né, que estavam lá trabalhando, buscando, né, cada vez mais trazer sua família próximo de Deus. Então, de certa forma, eu tinha esse sentimento, mas do outro lado, uma coisa muito mais forte que se tornava quase que natural em mim, né, eu saber o que eu queria ser, o que eu queria, como eu deveria respeitar, né, a pessoa com quem eu me relacionasse, né, quando eu fosse formar uma família, como eu deveria tratar essa família. Então, eu cresci nessas duas vertentes, né, assim, tendo meus sentimentos, mas também aproveitando esse lado, né, essa educação que ela não foi direta, ela não foi me dirigida assim, de maneira direta, né? Então, olha, você tem que ser assim, 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 mas que eu fui pegando, poxa, os exemplos, né? E aí eu fui crescendo dessa maneira também, né? Mas por um bom tempo, assim, eu, principalmente nessa fase, né, da adolescência, que você começa a se questionar de tudo, né, que é uma coisa assim, mudança hormonal, enfim, essas coisas. Então você começa, eu acho a brincadeira, eu não sei qual é o comediante que fala, que cai uma pasta de dente assim na roupa, poxa, eu odeio essa vida, que não sei o que, sabe? Então, adolescente tem disso. Adolescente tem disso, né? Então, obviamente, assim, eu comecei a ter essa questão e também uma coisa que assim, eu percebia que me incomodava na época era receber o fardo de ser, assim, de ser o filho de Rogério Paula. Isso. Não tinha a identidade, né? Tipo, o nome não era Rafa, era o filho de Rogério Paula. Era o filho de Rogério Paula. Então, assim, as pessoas, eu lembro que, assim, as pessoas, elas esperavam muito de mim, né? Eles tinham muita expectativa sobre o que eu ia ser, se eu ia seguir o legado, se eu não ia, né? Então, assim, quando você cresce no meio de tanta pressão assim, né? Então você cresce com medo de quebrar a expectativa. Isso para mim é um veneno, né? Assim, porque você quer, você cresce mais com aquele receio, poxa, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou desrespeitar os meus pais com isso? Sabe? Obviamente, não que eu estivesse seguindo para uma vida completamente diferente da que eu vivia. Mas você não cresce com identidade. Você não cresce com, tipo, esse aqui, ele é Rafael, né? Ele é filho de Rogério Paula, ele teve uma boa base, mas a partir de agora é ele que vai seguir a jornada com o que ele quiser fazer. Essa história é dele. A história que ele está construindo é dele. A caminhada de jovem cristão, ou enfim, a caminhada de cristão que está seguindo é a dele. Né? Se ele está seguindo os conselhos de Rogério Paulo, seguindo o mesmo legado, ótimo. Mas muitas vezes você pode fazer outros serviços, outras coisas que não estejam totalmente relacionadas com o que ele já fazia antes. Isso é muito interessante e talvez você que esteja assistindo a gente agora esteja numa fase de ter filhos, aí nessa fase a que o Rafa se refere. Então, pra gente, eu tenho a minha esposa, minhas filhas, eu também, Rafa terá a família dele em breve, se Deus permitir. A gente precisa pensar, né, quando a gente começa a dar esses passos, em como a gente vai inserir, né, essas crianças nesse contexto. Isso. Né, que assim, com a graça de Deus, Rogério e Paula conseguiram conduzir Rafa, mas às vezes a gente tenta
pela alegria da nossa conversão, da virada de chave, como a gente às vezes fala, a gente tenta abraçar a igreja inteira, né? E acaba que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de trazer para perto de nós aqueles que estavam conosco antes da gente fazer essa virada de chave. Perfeito. Então, se você vive esse momento hoje, que você tenha maior amor de caminhar na sua vida de fé, nos movimentos, nas pastorais, nos serviços, mas acho que essa primeira fala de Rafa, ela é importantíssima para você entender. Seus filhos têm que ter a vontade de estar com você e não ter essa concorrência do serviço, dos movimentos, que em algum momento talvez nós devêssemos ter um pouco mais de cuidado com isso. Bom, mas graças a Deus, Rafa continua essa caminhada de cristão. Isso. Depois de Rafa ter passado por esse momento, e você diz aí, Rafa, que decidiu ficar e trilhar o teu caminho. A gente vai ter tempo para entender o que é que você faz hoje na sua vida de cristão. Mas tem uma coisa interessante para você deixar claro. Você não é simplesmente o Rafa da igreja. Você tem uma vida fora da igreja. Sim. Né? Você tem uma vida profissional, de estudo, enfim, você tem uma rotina que não é só no convívio paroquial. Né? Em algum momento isso te afastou da igreja? Como é que foi a história de Rafa da escola indo para a universidade? Isso foi também uma concorrência. Meus pais querem me levar para a igreja, mas o pessoal da universidade quer que eu vá para outro lugar, né? Não, na verdade, assim, quando eu entrei na universidade, eu já estava com, acho que uns 3 anos já de caminhada, né? Então, assim, eu comecei a minha caminhada, né, como jovem cristão atuante, né, na minha comunidade em 2011. Em 2011 eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Só que aí, a partir dali, eu acho que 2011 ele foi o ano da reviravolta na minha vida, eu acredito. Porque, assim, a gente, aproveitando a fala de René agora, né, assim, ele falou, não, graças a Deus, Rogério e Paulo conseguiram trazer ele agora, né, atuar. Mas, assim, principalmente Painho teve uma dureza aí para me trazer. Teve um sufoco. Porque chegou um momento assim que eu realmente havia decidido. Que eu fiz assim, quer saber de uma coisa assim, eu vou seguir, mas assim, eu não quero essa história de ser... sem compromisso. De ficar, tipo, tendo que ser herdeiro de nada e nem continuar com o legado de ninguém, sabe? Eu quero construir a minha identidade e pronto. Só que meu pai... meus pais, eles queriam que eu estivesse servindo com eles também, né? Então, assim, eles expressavam esse desejo. Aí, filho, a gente quer que você sirva com a gente quer estar servindo e quer você do nosso lado, né? E aí, só que eu não queria, porque eu queria, eu queria aproveitar pelo menos uma parte, eu não tivesse que seguir o legado de ninguém. Queria ir pro mundo, gastar tudo e sobrar só o pecado. Exatamente. E aí, aconteceu que em 2011, né, muitas pessoas assim falam, pelo menos Painho falou assim, o divisor de águas foi o SCC, para uns foi o EJC, né, para mim foi o EAC, né, ou seja, o Encontro de Adolescentes com Cristo, lá de Casa Forte. Maravilha. Foi onde começou tudo. Porque meu pai, ele soube desse encontro, né? E aí ele falou, olha, tem um encontro aqui, um encontro adolescente lá em Casa Forte, assim, faça, vai ser muito bom, você vai entender, assim, a beleza que é o serviço, tá? Eu falei, pai, eu vou não. Não vou nada pra esse negócio, não. Vou nada? Vou não, porque senão eu vou continuar esse legado, né? Porque quando você entra num alguma coisa C, então você vai seguindo, né, o gesto desses alguma coisa C, né? E aí eu falo, não, quero não. Aí eu só sei que Painho foi dureza pra Painho me levar para o EAC. Eu cheguei lá de cara emburrada para fazer. Eu sorri só para tirar foto, porque também, né, complicado, né? Você tirar a foto assim, né? Não dá para mudar. Eu não sabia quem é que ia ver essa foto, né? Isso. Aí eu fiquei com a cara emburrada assim, sorri só para foto.
Aí quando cheguei lá, aí eu ainda discuti com o pai dizendo que eu não queria fazer, que eu não ia fazer, eu me inscrevi, enfim. Isso parece um clichê de todo jovem que vai fazer um encontro assim, né? Revoltado. Revoltado. Completamente revoltado pela minha vida. Boa. Enfim, e aí eu fiz um encontro, o EAC, e dali, assim, eu entendi, né, assim, a dimensão do que é aquilo, né? Eu senti aonde eu estava falhando e o que eu precisava mudar, né? E aí, retornando para a pergunta de René, como eu entrei para a faculdade, para a universidade em 2014, né? Eu comecei a minha faculdade. Eu comecei porque em 2011 eu fiz no início do ano o EAC e no final do ano a JC. Porque o EAC, se eu não me engano, ele é de 12 a 15 anos, eu acredito. E o EJC é de 16 a 30. Faixa etária. A faixa etária, isso, exatamente. E aí, quando eu fiz o EAC, eu tinha 15 anos e eu completava 16 em outubro e o EJC era em novembro. Então, 4, 5, 6 de novembro de 2011 foi o meu EJC. Então, a partir dali em diante, eu já tinha uma caminhada. E aí, quando eu comecei a faculdade, né, primeiro eu comecei o curso de Ciências Biológicas, comecei na Católica, fiz um período na Unicap. E aí, dentro desse período, eu havia passado para Federal, para fazer Biomedicina, que é o que eu concluí, né? E aí, quando eu ingressei para a universidade, algumas pessoas falavam assim, eita, vai estudar, vai fazer ciência, que não sei o quê, daqui a pouco, cuidado para não virar ateu, Eita. né? E eu ficava, rapaz, Maria, me inscrevi para isso não, me inscrevi para aprender a cuidar de gente, né? Isso. Enfim, aí e o interessante é que essa história de caminhada, e eu digo assim, com muita certeza, de que não foi somente essa minha caminhada de 2011 para frente, mas o que eu aprendi também na época de criança, do que eu via, né? Eu sabia, como eu falei, eu sabia onde eu me encaixava, onde eu realmente gostava de estar. Né? Embora tivesse assim, minhas indignações naquele momento, né? Mas assim, eu gostava de estar ali também. Né? Então, aquilo ia deixando um rastro de bons exemplos. Né? Então, assim, para mim, embora a gente não fizesse assim, grandes viagens durante o ano, né? Mas tinha um dia que eu esperava ansiosamente, né? Que era o dia que a gente viajava para ir para Paixão de Cristo. Ali, para mim, era uma viagem incrível, né, que eu tenho. Porque, assim, eu acredito que hoje em dia não se faz mais, mas o SCC de fazer todo ano. É viagem para arrecadar dinheiro para fazer o encontro. Se você não está em Pernambuco, então fica aí, ó, Rafa dando um roteiro maravilhoso, né, para você vir no período que antecede a Semana Santa, no período quaresmal. Exatamente. A gente tem o espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém e, assim, de fato, é realmente um passeio, uma viagem, um evento que deixa uma memória afetiva muito legal. Não, deixa. E assim, porque a gente passava o dia inteiro viajando, né? A gente ia primeiro para o Polo Comercial do Caruaru, aí a gente almoçava, fazia compra, enfim, etc. Então, todo ano eu saía de lá com um casaco novo. Maravilha. E aí, depois a gente ia para o espetáculo. E aí, se a gente não assistia o espetáculo, porque também a gente não assistia todo ano, aí a gente visitava a casa de um dos parentes, né? Das pessoas que viajavam com a gente. E assim, era brincadeira, tinha as crianças, enfim. Então, isso me trazia uma memória afetiva muito boa. Então, esse somatório das vivências que eu tive na igreja e de quando eu comecei a caminhada, eles me mostraram aonde eu me encaixava, onde eu queria estar e onde eu não queria estar. Maravilha. E aí, quando eu entrei na universidade, né, assim, eu já entrei com o pensamento de que, meu Deus, eu estou aqui para admirar aquilo que o Senhor preparou. Né? Então, assim, eu lembro que uma das primeiras cadeiras que eu paguei no primeiro período foi em embriologia. A gente estuda toda a formação, o processo de formação fetal, né? E aí eu olhava durante a aula e falava, meu Deus do céu, que perfeição. Isso aqui não tem explicação. Não tem explicação. Tudo é muito bem pensado. Boa. Então, assim, existe uma mão poderosa sobre isso, uma cabeça maior do que isso, pensando nisso tudo, porque é impossível que seja dessa maneira, né? E isso para todas as outras disciplinas, né? E hoje, né, eu estou no meu último ano de doutorado, né? Então, assim,
eu me considero, né, e eu falo isso, né, assim, eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, né, então eu lido com ciência, né, e aí eu penso assim, eu falo, poxa, eu vou descobrir aquilo que o Senhor me permitir. Maravilha. Então, quando a gente faz assim, existe uma camisa na Canção Nova que diz assim, bom dia, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje, né? Quando eu entro no laboratório, bom dia, Espírito Santo, o que é que a gente vai descobrir junto hoje, né? Porque a gente descobre aquilo que nos permite, né? Que ele vai nos permitir naquele momento. Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu já tinha essa cabeça, né? Já Essa tava mentalidade. com essa vibe. Já estava com essa vibe. Então, assim, era uma coisa que era natural, né? Então, eu vivia aquilo que me era proposto, mas, ao mesmo tempo, eu sabia o que eu era ali. E eu sabia a minha forma de lidar com aquilo, né? Pelo somatório das vivências que eu tive na igreja, acompanhando meus pais e quando eu comecei a minha própria caminhada. Boa. Tem até, recentemente, a gente falou um pouco de ciência. Não sei se vocês viram recentemente, tentaram tirar uma foto do Hubble, né? Daquele telescópio. O chefe, se não me engano, o chefe da pesquisa, né? Que utiliza o Hubble, enfim. Eles tinham a questão de apontar para o tal do buraco negro, né? Sim. Para tentar provar que o Big Bang é uma teoria factível, né? Sim. De que tudo aconteceu, não foi Deus que fez, né? É engraçado essa briga da ciência com a espiritualidade. E aí o cara fez, não, eu quero tirar uma foto desse buraco negro para provar que realmente o Big Bang veio do nada, ou seja, da antimatéria, enfim. Sim. Aí a turma fez, mas é porque tem a questão do tempo, então vai ser uma perda de tempo você focar numa distância, num local, que a gente sabe que não tem nada. Aí o cara fez assim, não, mas eu vou pagar para ver. E quando tiraram a foto do tal buraco negro, descobriram mais não sei quantas milhões de galáxias. Para desprovar, ou seja, para comprovar que não foi do nada que tudo aconteceu. Que tudo E aconteceu. é interessante que Rafa traz essa coisa da ciência, né? E a gente se depara muita linha da ciência tenta justamente isso, né? Confrontar a questão da existência que a gente veio a partir de algo divino, né? Do perfeito, né? E aí tem muito isso, muito bacana, Rafa, traz essa coisa da ciência, esse dilema aí que você vive da ciência e da espiritualidade. Como é que você traz? Não, assim, eu trago pelo simples fato de pensar o que é que vale a pena para mim. Boa. Assim, o que é que vale a pena? Vale a pena eu desenvolver minha pesquisa, saber aquilo que eu tô pesquisando, a importância, né? O micro, o macro, o que é que aquela pesquisa vai me trazer. Ou eu vou ficar aqui sentado olhando para o céu, tentando desvendar um negócio que passaram-se milhões de anos, assim, milhares de pessoas tentando desvendar e até hoje não desvendou, né? Então, assim, eu vou entrar em briga de cachorro grande, assim, entre aspas, para assim, só endoidar. Não, então, assim, eu faço, não, ciente do que eu sou, né? Ciente do que eu acredito, eu desenvolvo a minha pesquisa e lido com a ciência de maneira muito tranquila, Muito né? Então, assim, tanto que quando... eu lembro que quando falaram assim pra mim, cuidado pra tu não ser ateu, vice? Aí eu falo, rapaz, é assim, Ave Maria. Do nada. É do nada. Mas aí quando... E foi uma coisa que foi muito natural, né? Então, assim, desde os meus primeiros passos na universidade, então eu já pensava, rapaz, velho, isso aqui não foi do nada isso aqui não, sabe? Tem alguma coisa por trás. É missão, né? Então, assim, não tem como dizer que essas coisas não foram pensadas por algo muito maior do que isso, sabe? Então, assim, você lidar... É aquela questão, o que é que vale a pena, né? Então, para mim, vale a pena me dedicar à minha pesquisa, me dedicar à minha vida científica, sabendo que o meu Deus... né, que isso é um dom, né, a ciência e a medicina é um dom divino, né, e que eu vou descobrir aquilo que ele vai me permitir para aquele momento. Daqui a 10, 20 anos, outras pessoas vão descobrir outras coisas, né, e no momento certo, né. Então, assim, é isso que eu sigo, né, e lido muito bem com isso. Maravilha. Que bom. A gente vai tendo algumas mensagens que, de repente, podiam até ser cortadas aí, né, do tipo, antes a gente teve minutos atrás uma mensagem aí para os pais, essa de agora, essa fala de Rafa, ela é fundamental para você, jovem, que está entrando numa universidade, Isso. que está entrando no mercado de trabalho, né, porque, de fato, Rafa, que bom que você tinha essa base, né, tão sólida, tão bem feita, e que te deu esse discernimento, né, de entender que você não precisava abrir mão da sua fé para poder fazer
né, os outros passos do seu caminho. Mas talvez você tenha visto algumas pessoas que não tiveram a mesma perseverança que você. Então, por isso vale a pena reforçar essa fala. Então, se você nesse momento tem alguma dúvida, olha a experiência que as gerações anteriores tiveram, na tua família ou em pessoas próximas, você vai encontrar um jeito de voltar para esse caminho, né? Com certeza. É isso. E você dizia, seu caminho começou no EAC, Uhum. o seu caminho e não o caminho do filho de Rogério. Exatamente. Meu filho, ó. Meu caminho começou aí. Isso. Então, você começa no EAC, mas pelo que você falou, um EAC vivido em outra paróquia, em outra cidade, uma cidade vizinha, mas em outra cidade. Uhum. E aí vem o EJC na tua paróquia, onde você ia ter esse convívio. Sim. Essa experiência de EJC é uma experiência que deixa uma marca? Você ainda lembra dela? O que é o EJC na vida de Rafa? Pra mim, o interessante é que, assim, eu não queria fazer o EJC da paróquia, acredita? Maravilha, hein? Painho achou que, pô, fiz o EAC, pronto, vou puxar aqui. Eu falo, não quero não fazer o JC não, da paróquia não, eu quero fazer o JC lá. Me inclua fora dessa, né? Eu quero fazer o JC lá e em Casa Forte, né, eu lembro. Porque entra muito nisso, né, porque assim, eu tenho plena ciência, né, de que essa vivência, né, de você ser herdeiro de alguma coisa, de você continuar o legado, muitas vezes fugia até do controle dos meus próprios pais, né? Obviamente não foi uma coisa que eles escolheram, né? Então, assim, a gente precisa ter a maturidade de entender isso também. Porém, contudo, todavia, entretanto, né? Isso. Então, assim, no EAC, eu tive a minha primeira experiência de ser uma pessoa completamente, assim, um jovem que chegou numa comunidade, um jovem novo, né? Sem nenhum histórico ali, e que podia ser eu mesmo ali, naquele momento. Lá você não tinha a responsabilidade de representar meus pais. Então, assim, entendi. Então, assim, quem me olhava não olhava meus pais primeiro, né? Porque eu tinha muito isso. Eu tinha a sensação de que as pessoas olhavam para mim, mas não respondiam, assim, elas pensavam que, por exemplo, para chegar até mim, precisava passar por eles para ir até mim, né? Então, assim, eu nunca estava ali por eu mesmo, né? Então, no EAC, foi quando eu experimentei essa sensação, né, de estar num local onde eu não precisava mostrar nada, né, para ninguém. Então, quando eu terminou o EAC, eu assim, fiz minhas amizades, assim, o encontro é incrível, né? Ele não é igual ao EJC, mas, assim, o encontro ele é incrível e assim, eu deixo até como dica, né, para vocês, caso vocês queiram incluir, né, os seus filhos aí, adolescentes, inserir, viver, eles terem essa experiência, né, lá na paróquia de Casa Forte, acontece, né, acho que todo início de ano sempre acontece o EAC. Não é o mesmo que eu fiz, ele teve algumas mudanças, descobri isso recentemente, mas o encontro, a essência do encontro, ele permanece a mesma. Então eu experimentei essa sensação do que era ser um desconhecido ali, apenas um jovem que fez um encontro. E eu queria continuar nisso, porque ali eu vi a possibilidade de criar minha personalidade, de ser quem eu realmente era, né? E não esperar que outra pessoa ela esperasse alguma coisa de mim por eu ser filho de Rogério Paulo, enfim. Então, depois de vir disso, fazer o EJC na tua paróquia ia romper essa libertação que você tinha sentido. Exatamente. Só que aí, meu pai, né, ele sempre conversava comigo e falava, poxa, mas a gente quer te ver servindo lá na paróquia, na nossa comunidade, né? E aí assim, eu quero deixar isso bem claro, que não é como se eu estivesse criando uma aversão à minha própria comunidade, mas é porque na minha construção de personalidade naquele momento, eu precisava viver um momento onde eu tinha que ter um espaço para criar a minha própria personalidade, né? Que as pessoas me vissem não como o filho de Rogério Paulo, e sim como o Rafael, né? O Rafa Bastos, que me conhece, me conhece atualmente. Então, assim, eu falava, não, mas eu não quero fazer, eu quero continuar no EAC, né? E aí, eu queria fazer as coisas lá, eu queria fazer parte da comunidade Casa Forte. Só que a distância, são cidades vizinhas, mas a distância
é um problema, Isso. né? Então, assim, eu não ia conseguir ter a frequência Uhum. lá, né? Obviamente. Então, assim, na época eu não dirigia, né? Então eu simplesmente não ia pegar o carro, né? Eu poderia ir de ônibus, mas eu também não sabia, assim, quais eram, e é uma coisa assim que demorava muito para chegar lá, A gente né? tá falando de quase 30 quilômetros de área urbana, então Exatamente. é E difícil. levando em consideração os ônibus, né, que não levam um caminho reto, e sim vocês fazem um Isso. trajeto, né? Então, assim, eu ia encontrar empecilhos que talvez futuramente isso fosse algo que me afastasse. Eu simplesmente cansasse e falar, rapaz, quer saber, não vou não. Pegar aquele ônibus de novo, sabe? Ou nada. Vou nada, exatamente. E aí só que assim, até então eu não queria fazer o EJC, né? Só que uma coisa, eu acho isso muito interessante, que assim, os meus pais, eles não me obrigaram a fazer. Então, assim, o meu pai, ele, olha, eu tenho esse desejo, eu quero que você sirva com a gente, eu quero que você faça o EJC na paróquia, né? Eu quero ver você servir na nossa comunidade, mas aí fica à vontade. Então, assim, o que você escolher, a gente tá tranquilo, né? E aí foi muito bonito, porque então eu fui trabalhando isso em mim. Então, a minha própria vontade de fazer o encontro, né? Até que, acho que isso foi em 2011, em julho de 2011 foi. Em julho de 2011, no dia que o meu avô, o pai do meu pai, né? Vovô Rui, ele faz aniversário, fazia aniversário no dia 23 de julho. E aí em 2011 foi o último ano, foi o último aniversário que a gente teve com ele. Né? Porque o meu avô, ele teve um câncer, né? E aí já havia se descoberto isso. E, assim, a gente tava naquele caminho final, naquela reta final, né? E aí, no aniversário dele, em julho de 2011, eu lembro desse dia como se fosse hoje. A gente foi pra Pizzaria Atlântico, e aí a gente foi comemorar aquele aniversário. E aí eu cheguei pra. Naquele momento, né? Eu cheguei eu acho que foi pra minha mãe. Meu pai tava, acho que, próximo do meu avô, um pouco distante da mesa. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, amanhã eu vou fazer o encontro. Olha aí. Eu vou fazer o JC, sabe? Então, naquele momento, na maior naturalidade, né, e da minha própria decisão, eu falei, não, eu vou fazer o encontro. Eu quero fazer o encontro. E engraçado que eu fui pro encontro achando que eu sabia de tudo, né? Achando que eu ia saber, não. Eu já fiz o EAC, só mudou uma letra no nome, né? De A para J. O que é que vai ter de diferente? É igual, né? né? É completamente igual. E aí eu lembro que, eu não vou dar muitos detalhes para que quem estiver assistindo tenha a vontade de fazer esse encontro, Isso, né, não fale não. na sua paróquia. Fale não. Mas uma das pessoas que me acompanharam, que me acompanhou de perto no encontro, né, eu não vou dizer como, mas foi Tita, né? E aí fica aí Eita, nem queria. Chegou. Corta a câmera pra cá, Pedro. Corta a câmera aí. Tita, Ei, talvez você já esteja entendendo o tamanho do assédio que você ao qual você está sendo submetida. Exatamente. Tita, queremos você aqui. aqui. Só isso. É, Só isso, só. Tita. Venha. É isso. Aceite o nosso convite. Senão vai ter uma praga, viu? Tá vendo as pragas, a cada programa as pragas já estão ficando. É isso aí. A de hoje, né, virar pedra de sal, minha gente não vai. Curta logo esse vídeo, pelo amor de Deus, porque Boa. Deus manda a gente ser sal da terra e luz do mundo, mas sal da terra, mas não dessa maneira, né? Não uma pedra de sal não na uma terra, pedra né? de sal da terra, né? Então vamos pegar esse gancho de Rafa, ó. Presta atenção agora, é jogo rápido. Jogo rápido, poucas coisas. Primeiro, já curtiu o vídeo? Embaixo aí, ó, tem o botãozinho do joinha. Do joinha. Um dia a gente vai aprender a fazer aqueles videozinhos incidental que fica na tela, né? Girando os negócios. Por enquanto a gente não sabe não, mas curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha, ó, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo de quem não tem grupo, enfim, não sei como, mas faz a gente chegar. Talvez tenha alguém que precise estar ouvindo, por exemplo, essas palavras que Rafa está trazendo hoje, né? Perfeito. Então a gente aproveita também para dizer que a gente está aqui sendo apoiado pela AF Print, né? A AF Print Gráfica, onde você pode fazer serviços
de materiais gráficos, de brindes, né? Para as suas festas, reuniões de família, empresa, enfim. Então você acha a AF-Print pelo Instagram, no @AFPrintGráfica ou pelo WhatsApp, DDD 81 982960404. Você vai lá e a AF-Print resolve aquilo que tiver, né, para ser resolvido para você. Maravilha. Voltamos. Voltamos aqui. Rafa estava falando de Tita acompanhando Tita, ele no é, EJC. Tita. Vamos lá, Rafa. Tita e Rodrigo, eles acompanharam de perto, né? E quem fizer o encontro vai saber como, né? Mas Tita e Rodrigo, eles, como eu falei, me acompanharam durante o EJC. E aí eu comentava com Tita, eu falei, Tita, eu já sei de tudo, Tita, eu fiz o EAC. Quer me enrolar? Porque ela, aí Tita, naquele jeitinho dela, não, tranquilo. Quando terminar o encontro, você me diz, né? Quando eu terminar, você me diz se realmente é a mesma coisa. Não, eu vou ficar aqui esperando, tá? Aí eu, tá bom. E aí todo final do dia, assim, que o encontro, ele dura 3 dias, né? A noite da sexta, sábado e o domingo. Isso. Né? Então, assim, no final de cada dia eu falo, não é a mesma coisa lá. Tá vendo? Tá vendo que não é? Aí no sábado eu com o olho inchado, de tanto chorar. Aí eu, Tita, não é a mesma coisa não. Porque, e aí o EJC, ele pra mim, ele representou essa virada de chave de saber, assim, qual seria o meu caminho dali pra frente, né? Então, assim, eu já vinha preparado, assim, do EAC, vamos dizer assim, eu tinha tido meu primeiro contato, meu primeiro encontro com Cristo, né, porque o EAC é o encontro de adolescentes com Cristo, onde, de uma certa forma, eu encontrei Cristo ali naquele encontro, e aí quando foi no EJC, né, foi aquilo que me confirmou. Eu falo, não, realmente eu preciso seguir aqui, eu preciso continuar essa jornada, porque eu sei que isso aqui só vai me agregar. Aquele protagonismo que você sentia falta, ele aparece no EJC com a tua necessidade de tomar a tua própria decisão. É isso? Exatamente. Entendi, Rafa. E aí, assim, até mesmo assim, durante o encontro, né, não durante o evento, né, JC, mas assim, na minha jornada, né, eu enfrentei muito também, assim, não foi uma coisa que chegou do dia para noite, assim, de eu criar a minha personalidade, né, de realmente, assim, deixar de ser filho de Rogério e Paula para ser Rafa Bastos, né, vamos dizer assim, mas assim, hoje eu sinto que eu construí essa personalidade. Eu mostrei que eu realmente era, né? E aí muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, poxa, Rafa, tu é assim, desse jeito, divertido, enfim. E elas acham que elas conhecem uma versão diferente minha, assim, uma versão diferente do que eu era, mas eu sempre fui assim, entendeu? Só que aí aos poucos eu fui quebrando essa imagem, né? Para eu mostrar que ali eu era o Rafael com a sua própria jornada, com os seus próprios chamados, as suas próprias dúvidas, as suas próprias quedas, né? Porque a gente acha que uma coisa que eu defendo e que eu gosto sempre de falar é que enquanto a gente dá o nosso testemunho, né? Porque o testemunho ele arrasta, né? Então assim a gente mostra para os outros o que é a vida real. Né? Então, assim, eu sou um jovem cristão, né? Eu tenho, eu participo da missa semanalmente, faço tal coisa, mas eu erro, né? Eu peco, né? Então, assim, eu falho nisso, né? Eu sou bom nisso, mas isso aqui, sabe? É uma coisa que tem me potencial para puxar para trás. Então, quanto mais a gente testemunhar sobre as nossas conquistas, sobre aquilo que a gente consegue fazer e as nossas dificuldades, a gente mostra a realidade para as pessoas, né? Então, isso atrai e isso arrasta. Faz com que as pessoas elas se sintam acolhidas e dizer, não, eu sou igual a essa pessoa, né? Então, assim, não sou um ser elevado, embora tenha nome de anjo, mas eu não sou um ser assim que a gente fica lá com as asas assim o tempo todo, né? E só faz coisa certa o tempo todo. Então, assim, mostrar a realidade, né? E mostrar um jovem que erra, mas que sabe que por Deus, né, eu tenho força para levantar e fazer diferente. Maravilha, show de bola. Que bom, Rafa, que bom. Inclusive, para quem está assistindo, se você já conhece Rafa,
Quando ele fala dessa história de que ele é de fato um jovem bem-humorado. Gente, Rafa, além de tudo, além de ser extremamente comprometido com as coisas que faz, ele tem uma série de qualidades, né? Entre elas, o bom humor e a capacidade de aprender, né? E falar em línguas, né? Você Sim. tem vários idiomas, né, Rafa? Eu sou poliglota, eu falo português, inglês e a língua dos anjos, se Aí necessário. Se necessário. Então, se ele falar a língua dos anjos aqui, é só botar na legenda, você deixa só o desenho dos anjinhos, né? Na legenda. Eu pensei que tu ia falar que ele, além de tudo, tinha a capacidade de sobreviver, tipo, várias vidas. Quase um Wolverine. Como é que é isso, Rafa? Isso aí é uma deixa, Rafa. É. Aí tem essa história. O caminho de Rafa Foi fácil, né? Foi fácil, Rafa. teve Foi, tranquilo. Tranquilo, hein? a infância acompanhando os pais, Isso. teve o EAC, teve o EJC, onde Rafa começa. No meio desse caminho, Rafa, tem alguma intervenção aí? Uma topada, uma coisa assim. Coisa simples, uma topada. Pô, quebrou a unha, isso aqui. Algo que você tenha testemunhado no meio desse caminho, Eita. que arrastou seus pais, ou Eita. enfim. Vamos lá, né? Ih, rapaz, galera. Patrocínio, hospital. Não, então, eu tive 2 momentos muito fortes na minha vida, né? Que a gente precisou, assim, que a gente para pensar, meu Deus, por que é que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? E a gente vê que, assim, se eu tô vivo hoje é porque Deus queria que eu, assim, reconhecesse alguma coisa ali, né? E crescesse espiritualmente. Muito bom. E aí, o que a gente brinca, né? Que assim, eu sou uma fábrica de testemunho. Ave Maria. Então, assim, é umas coisas assim bem pesadinhas, né? E aí, quando eu. E geralmente, né, acontecem nesse período, né? Entre maio e junho, né? Passando para julho. E aí, sempre, quando chega esse período, todo ano já fica assim: o senhor vai querer que eu continue testemunhando os antigos ou quer que eu viva um novo? Por favor, né? Vamos maneirar aí. Mas aí, o que aconteceu foi que em 2011, isso foi como eu falei, né? 2011 foi um ano muito, assim, de reviravolta na minha vida. Intenso, hein? Intenso. Foi intenso, assim, do começo ao fim, né? Em 2011, em junho de 2011, eu tava na casa da minha avó, né? Meus pais eles estavam numa... Porque sempre em período de férias, né? Eu sempre gostava de ir para casa da minha avó, passava o mês inteiro lá, né? Eu gostava de estar com ela. E aí, inclusive um beijo, vó, vai vir para casa esse final de semana. Já famoso já. Sua avó Já foi Dona citada. Mercinha Dona já foi Mercinha, citada, citada. já recebeu mensagens Gostava, carinhosas. eu gostava de dividir, na verdade. Eu ia para casa da minha avó, eu passava... Eu acho que nessa época meus pais simplesmente, toma esse presente para vocês, porque eu passava 15 dias na casa da minha avó Nicinha, né, com meu avô Rui, né, antes dele falecer, e depois eu passava os outros 15 dias de férias na casa da minha outra avó por bar de mãe, né, vovó Yara e vovô Raimundo. Então, assim, eu passava esse rolê com a família, né, e aí era um mês, assim, que pai e mãe davam uma respirada, porque, né, sou filho único, mas eu vale por 10. E aí, e criança pior ainda, né. Mas aí, em 2011, eu tava na casa da minha avó, e aí certo dia, assim, eu acordei, e aí eu tava me sentindo, assim, muito fraco, né? Tava me sentindo muito fraco. Tentei levantar da cama, assim, eu não consegui, eu sentia minhas pernas muito fracas, assim, tremendo, e eu não sei saber o que era. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo comigo aqui, pelo amor de Deus? Aí eu lembro que meu avô tinha uma cadeira de balanço, eu sentei assim, aí eu tentei me alimentar um pouco, mas assim, eu ainda tava me sentindo muito fraco e tal. Mas eu pensava que seria alguma coisa leve. A gente pensa, né? Aí, daqui a pouco, eu comecei a ter uma febre muito forte, né? E aí foi quando a minha avó, ela falou para os meus pais, né? Ela ligou para ele, Rafael tá com uma febre, acho que eu tava com de 39 para 40 graus de febre. Nossa. E a gente sabe, né, que quando você tá com uma febre muito alta, então isso pro seu metabolismo, assim, de maneira geral, isso é péssimo, né? O bom é que ele diz, a gente sabe, mas o Eita. doutor é Se ele. eu não tivesse a gente. feito ciência biológica ontem. Pois é. Não, mas enfim, é mesmo. Mas aí, então assim, febre muito alta, né, ela causa alguns danos no organismo, né, se persistente. Por isso que a gente sempre procura controlar. E aí,
o que acontece? Eu tive essa febre não passava de jeito nenhum. Tomava aí os paracetamol da vida, que eu sou alérgica de pirona. Aí eu Tamo tomava. junto, tamo junto. Tamo junto, alérgica de pirona, deixei seu comentário. Tamo É junto isso aí. aí. E aí eu simplesmente tava assim, com essa febre que não passava, né? Então eu tentava de tudo. Tomava banho e nada, assim, diminuía um pouquinho e voltava. Aí meus pais falavam, ó, não, vamos ali pra emergência. E aí a gente foi pra emergência do hospital. E aí eu saí de lá com um diagnóstico de virose, né? Então assim, como a gente... Padrão, né? o padrão. Aquele diagnóstico padrão. Aquele diagnóstico Virose. padrão, virose e pronto, vá, beba água aí, se cuide, né? Ah, O se cuida que é ótimo. o se cuida, o que é ótimo. Mas eu tô testemunhando com esse se cuide, viu? Mas enfim, e aí depois desse dia, né, a gente, esses sintomas eles não passavam, né? Essa febre ela não passava, esse mal-estar ele não passava, até que isso passou assim, acho que 2, 3 dias, né? Eu indo e voltando, e nada sendo concluído. Eu agora, né, assim, da área de saúde, conhecedor, assim, de exame laboratorial, né, como eu falei, eu me formei em biomedicina, então eu imagino que naquela época a condução deveria ter sido feita de maneira diferente. Uhum. Mas aí, naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, né? Então, assim, quando foi no quarto dia disso, de tanto ir e voltar para casa, a médica que me atendeu, ela desconfiou. Ela falou, rapaz, vamos passar um hemograma. Vamos passar um hemograma e um teste para dengue, né? E aí eu não imaginava do que seria, né? O que seria. E eu lembro que eu tava na cadeira é a única... Quem conta mais, assim, de maneira completa os bastidores desse evento são meus pais, porque eles viram a coisa acontecer, né? Eu só lembro de até um certo ponto, né? De quando eu apaguei e acordei, né? Mas meus pais, eles vivenciaram tudo isso, né? E aí, eu lembro, a última memória que eu tenho dessa fase pré foi quando a médica, ela veio tava eu e meu pai na sala de medicação, que eu acredito que só podia ficar uma pessoa, e aí eu tava já, assim, debilitado já, e aí eu ouvia a médica falar que era dengue. Eu lembro até hoje da fala. Aí eu falei, pai, é dengue. E aí eu falei, pronto, lascou. Pronto, eu só lembro disso. Só lembro que eu virei assim, pronto, lascou. E a partir daí surgiram diversos outros problemas, né? Diversos outros problemas em decorrência, né, da dengue. Porque o que é que acontece? A dengue, ela tem quatro que a gente chama 4 sorotipos, né? Dengue A, B, C e D, né? A D, que a gente conhece como D, ela é a mais severa, que é a dengue hemorrágica, né? E aí foi exatamente a que eu tive, né? Eu tive dengue hemorrágica, eu fui diagnosticado com dengue... Promoção, hein, meu amigo? Exatamente. De 4, né? Eu peguei logo a pior. Pegou. E aí, o que acontece, basicamente, né? Assim, na dengue hemorrágica, você tem uma redução severa no número de plaquetas, que são os componentes do nosso sangue que auxiliam no processo de cicatrização, né, o processo de reparação do tecido, enfim, quando a gente sofre um corte, alguma coisa, então eles estancam aquele ferimento. Eu, né, vamos dizer assim. aprendi na escola que era os tijolinhos. Pronto, os tijolinhos. Esses tijolinhos. E aí, quando fizeram um hemograma, quando passaram o hemograma, eles viram que eu estava com 12 mil de plaquetas. Então, o nosso normal é entre 150 a 250 mil ou mais, né? Assim, um pouco mais. Eu tava com 12 mil. 10% quase. Ou seja, eu tava com um risco de sangramento severo ali. Então, assim, tanto que meu pai, ele conta que a médica falou, olha, esse menino ele não pode nem se mexer. Porque se eu sofresse qualquer tipo de lesão, eu poderia sangrar, assim, de maneira mais grave, né? Só que aí começaram as complicações, né? Então, assim, meus pais, eles contam que eu comecei assim, a perder a consciência. Eu já não falava nada com nada, eu já não reconhecia eles, né? Não reconhecer. Então, imagine para um pai e uma mãe, você tem um filho que não está reconhecendo ele,
né? E aí porque começaram a aparecer microhemorragias no meu cérebro. Então, o meu cérebro ele começou a inchar, né, e apareceram esses pontos de microhemorragia, né? Então, eu estava vivendo uma situação de vida ou morte ali, né? Então, passou, assim... E, assim, tudo que eu tô contando agora eu não lembro. O que eu lembro foi de quando eu recebi esse diagnóstico e acordar depois de tudo isso ter E acontecido. comeu o McDonald's. A história do McDonald's eu sei. A história do McDonald's, Porque quando eu acordei na UTI, né, eu lembro que eu acordei na UTI, um quarto bem apertado. Eu lembro do ambiente, eu lembro tinha uma TV ligada que estava passando Fórmula 1 na época, então eu acredito que deve ter sido num domingo, que eu deve ter acordado. E aí, quando eu acordei, eu liguei, assim, eu tentei chamar logo meus pais, né? Eu queria saber o que estava acontecendo, porque do nada eu acordo assim numa UTI, né? E, enfim, só que no meio disso tudo, né? Eu tive essas complicações. E aí, meus pais... É nesse momento que a gente vê que que essa vivência na igreja, ela nos fortalece. Porque, de certa forma, a gente estava passando por essa situação, né? Meus pais estavam passando por essa dificuldade e tinha uma legião de pessoas rezando por mim naquele momento. Eu só descobri isso depois, né? Então, assim, teve gente que cancelou viagem, né? Teve gente que estava com viagem marcada, cancelou para estar com a gente, né? Estar com meus pais nesse momento difícil, né? E meus pais, né? Como ele falou, eles fazem parte das equipes de Nossa Senhora. Então, assim, o Brasil inteiro estava rezando por mim naquele momento, né? E com as equipes, já que é um movimento nacional e internacional, como o pai explicou. Então, assim, é nessas horas quando você se fortalece. Porque o serviço na igreja, ele é muito difícil, de fato. Porque a gente, às vezes, tem opiniões diferentes, a gente quer fazer de maneira diferente. Como o pai falou, deu aquele exemplo do porco-espinho, né? Os porcos-espinhos, eles vão ali se espetando, mas eles sabem que precisam estar juntos. Né? Então, assim, na dificuldade, a gente vê que a gente não está sozinho. É melhor suportar os espinhos do porquinho do lado do que morrer de frio sozinho. Morrer de frio sozinho, exatamente. Então, assim, então, no meio de tudo isso, eu tive que tomar transfusão de sangue. A primeira não deu certo, foi a segunda. Meu pai recebeu a notícia, né, da transfusão enquanto ele estava na missa, né, que eu precisava tomar. Ou seja, meu pai, ele viu a minha condição se agravando, meus pais, a minha condição se agravando, minha mãe dizendo que não queria me perder, não queria perder o filho, né, e até chegar o ponto do médico chegar pro meu pai e falar, olha, meu pai chegar pro médico e falar, meu filho tá apagando, essa parte ela me quebra, né, e aí meu filho tá apagando, aí um médico chegar para você e dizer assim, olha, você tem fé? Né? Então, assim, é complicado. Então, assim, E aí, depois de tudo isso que aconteceu, aí eu acordei, né? E aí eu vi que quem tava lá eram meus pais. Era a minha família que tava ali, né? E eu tava num caminho de construção dessa valorização dessa minha família, né? Da família que você passa por essa fase que você, às vezes, você quer ser o dono da sua vida, né? Principalmente nessa fase da adolescência, que era que eu tava passando. Eu tava com 15 anos ali. Então eu tava, não, ali, a partir dali eu tô construindo a minha história, tô construindo a minha vida, que não sei o quê, então, enfim, não preciso mais de família nem nada. Mas quando, na verdade, o EAC, ele me mostrou isso, e essa confirmação, ela veio. Eu falo, poxa, muitas vezes a gente dá valor às nossas amizades, né? A gente dá valor, a gente coloca, né, os nossos amigos numa posição que eles não estão, né? Porque, assim, os nossos amigos, eles vão até um certo ponto. E isso não é demérito algum para os amigos. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eles têm a importância específica de que eles têm para ter, né? Exatamente. Mas aí, quando passa desse ponto, é a família. Então, assim, era o meu pai que estava ali dormindo na cama do hospital, ali, no sofá do hospital. Era ele que estava acordando, era a minha mãe que estava acordando, que estava me servindo água, que estava, assim, né, me ajudando ali a me recuperar. Então, assim, eu olhava para o lado e falava, poxa, essa é a minha família, esse é o meu maior tesouro. Então, assim, porque para mim ali tudo se tornou passageiro, né? E de fato é. A gente vai vivendo
vai vivendo na escola, a gente vê aquele monte de amigo, aí parece que as coisas vão se afunilando, né? Aí passa aquele monte de amigo na escola, na faculdade você já vai reduzindo, no trabalho já são poucos, né? Mas em todas as fases da minha vida, a minha família sempre esteve presente, sempre esteve ali. Então, dali eu percebi, eu falei, poxa, eu preciso duas coisas. Eu preciso, a partir dali, eu preciso valorizar a minha família, eu preciso ser um bom filho. Né? Um bom filho, não um bom filho que do dia para a noite simplesmente assim, melhorar. Mas assim, eu preciso dar valor a esse meu tesouro, a esse tesouro que estava comigo. Aquilo que você falava, não é que você vai parar de errar, mas é que a partir dali você precisa empreender um pouco mais de esforço para poder retribuir aquilo que você sentia que recebia, né? Exatamente. Então, assim, eu precisava retribuir esse amor, né? Porque, assim, eles estavam ali por mim, né? Então, quando eu... E aí, quando eu recebi alta, eu lembro que foi uma... assim, foi muito legal, assim, receber esse carinho do pessoal, né? Que tava rezando por mim. E essa história do McDonald's, para quem ficou curioso, foi porque... quem ficou internado já sabe que a gente muitas vezes a comida do hospital não é lá essas coisas, né? Principalmente pro paciente. Às vezes pro acompanhante é até de boa. Mas pro paciente você tem aquela série de normas, não precisa ser muito temperado, que não sei o quê, então você precisa, né? Ali não é uma coisa assim tão agradável. E aí eu lembro que a minha vontade, a minha vontade de quando eu saí do hospital era comer o Big Mac. Que é o único sanduíche do McDonald's assim, que eu gosto assim, de paixão. Né? Já tentei me apaixonar por outros sanduíches, mas o Big Mac para mim é sensacional. Então eu falo, pô, pai, eu quero um Big Mac. Assim, e eu lembro que o pai me perguntou pro médico, no dia que eu recebi alta, né? Ele falou, rapaz, quando é que ele vai conseguir comer um Big Mac? Ele, rapaz, ainda hoje. Ele falou, opa, agora, viu? Agora, hein? Você me leve. E aí, naquela noite, a gente foi pro McDonald's, eu acho que foi pro McDonald's do Shopping Recife, que ele era do lado de fora ainda, eu acho, não sei nem se ainda é, mas eu comi o McDonald's, e o engraçado é que assim, eu comi, mas eu me sentia assim, realizado, mas eu ainda tava fraco ali, me recuperando. Aí pediu outro. Eu pedi outro. Mas aí, e aí a partir dali, assim, esse testemunho, né, isso que a gente partilha com tanto amor, né, assim, eu penso que, como eu falei, duas coisas. Primeiro, eu precisava valorizar minha família, precisava agregar muito mais valor a ela do que eu agregava, né? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que... eu sempre fui muito solícito à minha família. Sempre fui muito solícito. Eu nunca fui de ser rebelde. Eu nunca fui rebelde na minha... Assim, né? Pra você ver, a minha única atitude de rebeldia na minha vida inteira, que eu considero uma atitude de rebeldia, assim, de quebrar regras, foi quando eu matei a aula para estudar. Olha. Foi, exatamente. Não, eu saí, foi no dia que eu tava na recuperação, eu acho que tava no terceiro ano do ensino médio, vê. Tava de recuperação, tinha uma prova que eu precisava de pouco, outra eu precisava de muito, uma prova de física, que eu sempre fui péssimo em exatas. Então, assim, eu tinha uma aula da recuperação naquela manhã, mas eu precisava daquele horário para estudar para a prova de física. Então, eu simplesmente matei essa aula e fui para a biblioteca da cidade de Olinda estudar. Que eu sabia que ali ninguém ia me achar. E eu saí para pegar o ônibus, eu saí como se eu tivesse, assim, sabe aquele... Quase que um criminoso. Programa policial, eu saí assim. Então, assim, clandestino. A única atitude de rebeldia foi essa na vida, assim, vamos dizer assim. E assim, então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu nunca fui uma pessoa que... eu sempre fui muito solícito com a minha família, eu nunca fui destratar ninguém, mas é aquela questão. A partir de onde você começa... Porque a gente ama pelo automático. Então, assim, eu amo porque ele é meu pai, então eu tenho que amar. Não, eu amo porque ela é minha mãe, porque eu tenho que amar. Eu amo porque é isso. Não, você tem que amar, o amor é um sentimento muito maior. Então você precisa entender o porquê desse amor, né? Porque na sua maior dificuldade, quem vai estar lá são eles, né? Então, assim, e na minha maior dificuldade, quem estava lá eram eles. Então eu precisava agregar muito mais valor a eles. E segundo, né, eu precisava aproveitar essa vida. Falar, rapaz, eu preciso ser feliz. Eu preciso, assim, eu considero, né, essa situação como um renascer. Então, assim, eu preciso fazer essa vida valer a pena, né? Então, assim, muitas vezes a gente perde tempo encontrando aquilo que a gente é bom,
né? Assim, eu quero achar o que eu realmente sou bom, o que é que eu tenho que fazer na vida, o que é que eu quero ser, enfim, etc. A gente tenta encontrar vários porquês. Mas, dentre eles, a nossa principal vocação é ser feliz. É você ser feliz e você promover essa felicidade ao outro. Então, assim, eu preciso ser feliz, eu preciso aproveitar essa vida que eu ganhei de volta. Essa é uma das coisas, Rafa, que eu gosto muito de lembrar. A gente vive um tempo onde as pessoas distorceram um pouco não, distorceu-se bastante isso, o sentido daquela história do carpe diem, carpe diem, né? O aproveite o seu dia, né? E eu quero pegar essa sua fala para fazer esse recorte, porque de onde vem essa história do aproveite? Aproveitar o seu dia não é transformar seu dia no último dia de todos. Exatamente. Não é isso. A gente tem relatos de que mosteiros beneditinos, lá da Idade Média e séculos atrás, os monges eles se cumprimentavam, né? Aí, Rafa é o poliglota, não eu, mas vamos lá. Um monge dizia para o outro, memento moris. Né? Amém. Vais morrer. Amém. Não. Vais morrer. Agora não. E a resposta era, carpe diem, aproveite o seu dia. Então, esta vida ela é finita e ela precisa ser bem vivida enquanto o Senhor nos permite vivê-la. Né? Então, isso que você fala de ressignificar a família e de aproveitar a vida para buscar a felicidade sem precisar que ela seja um rompimento constante de regras e padrões, talvez isso seja a grande chave para uma juventude sadia e feliz. Uhum, né? Você não precisou dar um testemunho de rebeldia e de quebras, né? de acordos e de quebras de regras para ser feliz. Você consegue... E, gente, Rafa é uma figura... ímpar. É engraçado, porque você veja... Rafa comentou aí dos EJ6, a gente já teve o caminho da gente, né, encontrado aí por esse caminho. E uma passagem interessante quando ele dizia assim, eu não podia me mexer porque se eu tivesse qualquer pequeno sangramento, qualquer pequeno corte, eu quero só dizer a vocês, tem coisas que talvez nem ele lembre. Ele fez uma viagem em final de 16 para 17. Sim. Ele foi com os pais para Gramado. E a gente tinha um grupo de WhatsApp juntos. E Rafa faz eu não lembro se uma chamada de vídeo pro grupo, se ele manda um vídeo no grupo na hora. E ele tá dentro de um museu de cristal. E ele diz assim, gente, por favor, rezem por mim. E você pensa que era uma coisa terrível. E ele diz assim, eu tô com uma mochila nas costas dentro de um museu de cristal. Eu vou quebrar tudo. Porque o Rafa tem essa história de rir de si próprio, né, Rafa? Eu acho que isso é uma coisa que encanta, velho. Sim. Isso, assim, é interessante a gente estar conversando aqui com o Rafa. É um bate-papo até meio que testemunhal, mas se você tiver a oportunidade de encontrar com ele, de bater com ele lá pela igreja ou em qualquer outro caminho, para conversar, para ouvir, pede para ele fazer dancinha para você ver. Dancinha também. Brincadeiras à parte. Então, assim, essa capacidade que Rafa desenvolveu de ser feliz sem precisar quebrar regras para isso, é mais um dos cortes que a gente... Pede aí nos comentários se você quiser que a gente crie canal de corte de vídeo. A gente vai aprender um dia, não sei quando, mas a gente vai aprender. De vídeo, né? De cabelo não, pessoal. Então, assim, é mais uma das mensagens-chave para a gente, Rafa. É isso que você está dizendo. É pegar a história que foi marcada pelo crescimento, ela ter também um momento que te mostra. É preciso ressignificar algumas coisas. Sim. Né? E eu acho que daí para frente você começa a criar a sua personalidade, fazer as suas escolhas, mas sabendo onde é que a tua raiz está fincada, né? É mais ou menos isso, esse caminho, Rafa? Sim, é assim, eu tenho para mim, na verdade, que eu sou muito feliz com o que assim, com a minha história, porque eu sinto que eu aproveitei cada etapa da minha vida como ela deveria ser aproveitada, né? Então eu sou muito grato a Deus por isso. Então, assim, eu aproveitei a minha infância até onde eu pude,
né? Aproveitei as etapas da minha adolescência até onde eu pude, né? E aproveitei e estou aproveitando a fase da juventude, né? E muito próximo aí da fase, né? Da vivência como casal, de construir uma família, né? Isso pareceu promessa, Spoiler, viu? spoilers, temos spoilers. Hashtag Van pode cobrar. E era uma coisa que eu ia trazer também, assim, eu pensei, dentro desse contexto de onde eu me encaixava e onde eu não me encaixava, eu lembro que eu não era, assim, uma pessoa que eu me abria a viver relacionamentos curtos. Assim, eu não me abria a viver relacionamentos de momento, né? Eu sabia que quando chegasse o momento certo, eu iria encontrar a pessoa, e aquela pessoa eu sabia que eu estaria com ela para a felicidade e para a dificuldade, né? E com o intuito de dali construir o caminho que levasse a uma família, né? Então, assim, isso eu tinha já desde muito novo, né? Justamente porque pelo caminho no SCC, né? Assim, por ver famílias sendo construídas, famílias muitas vezes sendo restauradas, né? Pelo serviço, então eu sabia onde eu me encaixava nisso tudo. Nem sabia o que eu queria para minha vida. Então eu sabia que a pessoa com quem eu me relacionasse, eu estaria ali de maneira verdadeira e não simplesmente por uma questão de momento, né? E aí já mencionando, né? Então minha namorada Vanessa, né? Um beijo, amor. Aproveita a hora agora. Agora toca uma música, não. Então, assim, ela foi a minha primeira namorada, né? Ela foi a minha primeira namorada da vida, né? Que eu tive, né? Começamos a namorar em... Eita, Maria. 2000, não, calma. 2017. 2017. Passou, teve um bug aqui, né? E aí a gente tá... porque na realidade ele começou a paquerar ela em 16. Isso, exatamente. Aí já é assunto para outro podcast. Isso. Mas aí estamos aí completando 6 anos juntos, Maravilha. né? E agora em julho. E aí, assim, toda essa construção, toda esse compreender, né, onde eu me encaixava, o que eu era, o que eu queria ser, né, o que eu deveria fazer, o que eu deveria ressignificar na minha vida, a vida que eu devia aproveitar, ela me veio muito mais claro, né? Então, assim, hoje eu percebo e sou muito grato que eu vivi cada etapa da minha vida muito bem, né? E assim, e sendo muito feliz em cada uma delas e sabendo aproveitar aquilo que era proposto para mim naquele momento, né? Então, assim, eu acho que essa construção, ela, como eu falei, ela não surgiu do dia para a noite, né? Ela surgiu dessa minha vivência na igreja, que com as suas dificuldades, com as minhas, aquilo que eu trouxe no começo, né? Assim, com as minhas dificuldades, com os meus questionamentos, ele me levou a um caminho que eu tinha, que me fez saber onde eu deveria estar e onde eu queria estar de fato, né? Então, assim, eu acho que essa minha construção, ela tem resultado de todos os lados. Ela tem o resultado do SCC, ela tem o resultado do EAC e tem o resultado aí de anos, né? Eu acho que eu fiz o meu EJC em 2011, né? Então estamos indo agora para então, em 2023, então aí temos aí uns 12 anos. 12 anos. O EJC, graças a Deus. E Rafa está dizendo que Rafa foi feliz em cada momento onde ele estava. Nesse serviço aí de igreja, onde é que Rafa está hoje? Boa. Hoje, vamos lá. Eu faço parte da JCM, que é a Juventude Cristã em Missão, né, que é em outras palavras, é o grupo jovem da Paróquia São José, né? Então e dentro dessa JCM, nós nos dividimos em ministérios, né? Então existem 3 ministérios. Existe o ministério que a gente chama de ADCOM, né? E eu gosto desse nome porque parece nome de startup. Mas é ADCOM, que é um ministério de administração e comunicação, ou seja, é um ministério que ele prepara os eventos da igreja, da juventude, né, os eventos organizados pela juventude, e cuida das redes sociais, das nossas redes sociais. Tem o Ministério Ágape, que ele é um ministério de leitura e partilha da palavra, né, para a gente entender como usar a palavra
ao nosso favor e a favor de quem precisa, né? Assim, da gente poder trazer a palavra mais perto de nós, para que nós possamos ter uma vivência, né, mais consolidada e poder passá-la para os outros. E o Ministério de Música, que o seu nome diz por si só, né? Autoexplicativo. Autoexplicativo. Então, eu comecei o meu ministério que eu ingressei, né, foi o Ministério Ágape, né? E o interessante é que eu não ingressei esse ministério, porque antigamente, assim, na minha época, quando eu comecei, não tinha isso, né? Então essas coisas elas foram construídas aos poucos. Só que eu só fui entrar num ministério da JCM, né? Em 2000, foi na pandemia, no período da pandemia, 2020, né? Que foi quando começou as reuniões online. Eu fui convidado para uma reunião e aí eu participei e fiquei, né? E aí, de 2011 até 2020, eu fui servindo naquilo que eu podia, né? Porque é aquela questão, muitas vezes a gente pensa que o chamado da gente ele vai vir assim, né? Mas o chamado ele é construído. Uma hora o seu coração vai bater mais forte por um lado, outra hora outro, e a gente vai crescendo, evoluindo, né? Nesse sentido. Então, eu entrei no Ministério Ágape em 2020, né? Comecei a servir no Ministério Ágape, e aí em 2022 eu entrei para o Ministério de Música da JCM, né, como cantor, um dos cantores. Então, atualmente eu estou na JCM, eu estou no Ministério Ágape, estou no Ministério de Música e agora, né, eu já fiz parte como eu falei, já fiz parte da Pastoral da Acolhida, né, mas isso aí é fora da JCM, isso é um serviço da paróquia, né? Então eu já fiz parte da Pastoral da Acolhida e já fiz parte da Pastoral da Liturgia também. E aí agora, né, assim, eu com muita felicidade, né, eu recebi o convite para ser ministro da Eucaristia. Olha aí que maravilha. Que alegria, Rafa. E aí eu, assim, foi um convite que, assim, eu não esperava, né, porque a gente não se sente digno, né, de assumir tal responsabilidade, né, como uma das nossas amigas lá da paróquia, Juliana, né, de William, um beijo, Ju. Ela tava falando exatamente isso. Quando o padre chamou ela, disse: padre, eu não me sinto digna. Aí ela, olha, não se preocupe, né, que o seu nome me apareceu em oração. Então, aí eu achei engraçado. Então, pronto, é você e sua oração. Agora a sua decisão já foi feita, viu? Então, a gente vai confiando naquilo, nos planos que Deus tem pra gente, né? Então, a partir de agora, acredito que já esse mês eu vou começar a servir como ministro da Eucaristia. Então, assim, uma construção, né? Então, comecei lá na JC, daqui a pouco eu fui me deixando encantar com outros serviços, né? E aí, atualmente, estou servindo aí nessas... Caminhando para mais um serviço. Para mais um serviço. De ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Amém, ó glória. Maravilha. Amém, ó glória. Amém, ó glória. Boa. Pois é, Rafa, veja, no meio desses caminhos, tem aí algumas perguntas que a gente costuma, né, fazer e que são interessantes porque marca o bate-papo de um católico, né? Certo. Perfeito. Quer fazer a primeira delas? Rapaz, veja bem, né? Como é que você... É brincadeira. Então, Rafa, pegando esse gancho que o René estava falando, existe em algum momento, né? Eu acho que na vida de todo católico cristão, ou pelo menos de todo cristão, existe aquele momento em que você se depara com uma passagem que você teve algum contato e que aquilo, por um acaso, fez sentido ou faz sentido para a sua vida. Uhum. Existe essa passagem lá nas escrituras, no verbo, que tipo assim, quando você teve aquele primeiro contato ou um contato posterior, você viu aquilo ali, opa, isso aqui para mim faz todo sentido. Existe isso? Existe, assim, para ser sincero, eu até pouco tempo atrás, né, eu não tinha uma passagem que eu, assim, assumisse para mim como essa aqui é a passagem que me representa, vamos dizer assim, né, que nessa passagem está Rafael, né, vamos dizer assim. Mas interessante foi que
e trazendo também um pouco sobre como eu entrei na música, né, no Ministério de Música, eu sempre tive vontade de cantar. Eu sempre achava assim que eu tentava, porque a gente pensa que para entrar no Ministério de Música a gente precisa de cantar assim, ser um cantor assim, né, extraordinário, né? Mas assim, o dom que você tem, você pode aprimorá-lo, né? Então assim, eu sempre achei que eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca ia, talvez por vergonha, mas às vezes por achar que eu não era capaz. Até que no ano passado, em 2022, eu fui convidado pela a coordenadora da Pastoral da Música na época, que era Rita, né? E aí Rita chegou para mim na quaresma, no período da quaresma, me convidando para cantar um dos salmos da Vigília Pascal. É a vigília que tem a missa, aquela missa mais, que tem as 8 leituras, enfim. Então, A mãe de todas as missas, né? A mãe de todas as missas. Então, assim, não sei se são 7, são 7 ou se são 8. Acredito que são 7 leituras e 7 salmos, né? E aí ela me chamou para cantar, salmodiar um desses salmos. Aí ela disse para eu escolher qual seria. E aí, assim, eu escolhi um que para mim parecia ser ter uma melodia mais fácil, né? Aí eu escolhi justamente o salmo. E depois de ensaiar, eu falo, poxa, aqui tem a minha história. Maravilha. Né? Aqui é tipo, esse salmo aqui, ele tem a minha história. Ele não é somente um salmo que eu salmodiei numa missa e pronto, e ficou lá. Né? Então, assim, depois de um tempo eu percebi, poxa, esse salmo aqui, ele me representa. Né? E aí eu gostaria de trazer ele, né, como uma resposta a essa pergunta, que ele é o Salmo 29, ou 30, dependendo, né, da Bíblia, e ele diz assim, né, e vocês vão perceber logo de cara, né, por quê? Esse salmo. Ele diz assim, eu te exalto, Yahvé, porque me livraste, e não deixaste que os inimigos se rissem de mim. Yahvé, meu Deus, eu gritei para ti e tu me curaste. Né? E aí ele continua. Yahvé, tiraste do túmulo a minha vida, fizeste-me reviver dentre os que baixam a cova. Então, Maravilha, hein? e daí em diante, assim, eu me vejo em todas as partes desse salmo, mas principalmente nessa primeira parte. Né? Ser curado para exaltá-lo e para dar glórias a ele. Né? Exatamente. Maravilha. Então, assim, quando eu estava treinando, assim, eu treinei esse salmo, assim, incessantemente, eu lembro da melodia, e ainda canto essa melodia quando estou no chuveiro. Porque é exatamente isso, né? Eu vos exalto ao Senhor porque vós me livrastes, né? E então isso foi uma representação do meu testemunho. Então ali eu sinto que naquele momento eu não apenas treinei um salmo e salmodiei no momento que era proposto, mas eu criei uma relação de intimidade com a palavra. Eu acho que eu nunca estive tão próximo da palavra como eu tive naquele momento. Né? E aí foi naquela missa que eu falei, aqui não dá mais para esperar. Então quando terminou a missa, eu subi lá no mezanino da paróquia e falei, me bota no grupo de Ministério de Música agora, no caso da JCM, que eu tô, porque assim, eu não quero esperar mais não. Ainda hoje de noite eu quero estar nesse grupo. Não foi à toa. Não foi à toa. Então assim, ali foi o chamado que eu precisava. Então, assim, essa é a passagem que eu digo, né? Essa passagem que ela representa a vida e o testemunho de Rafael. Que maravilha. Que bom, Rafa. A gente tem, nesse bate-papo que a gente tem tido a oportunidade de ter, né, com alguns irmãos, a gente tem, como católico, né, a gente tem falado muitas vezes de que a gente constrói o nosso caminho, mas de que algumas pessoas já deixaram para a gente alguns roteiros de por onde caminhar. Uhum. E esses são os santos. Eles, de fato, deixaram algumas experiências para nós e deixam um legado de intercessão, né? E, por alguma maneira, nós os escolhemos, ou eles nos escolhem. Tem dois caminhos aí, duas vertentes entre os estudiosos. A tua relação com a palavra, ela vem com esse salmo de exaltação, né?
a cura para que você, curado, possa exaltá-lo, segui-lo e servi-lo. Tudo isso maravilhoso. Mas você foi só? Tem algum santo que te pega pela mão e te leva nesse caminho? Como é que é essa devoção pessoal de Rafa aí com os santos católicos? Rapaz, assim, eu diria, né, existem santos que eu tenho muita admiração, né, que eu admiro bastante, né, e eu acho que o conhecer da vida dos santos, ele nos permite isso, ele nos permite ter a proximidade de saber que a humanidade e a santidade, elas caminham juntos, não é uma coisa assim que são pessoas que pisaram no chão que nós pisamos, né, enfim. Então, conhecer dessa história, ela nos aproxima ainda mais de Deus, né? E eu diria, né, que na verdade eu acho que não vai ser, talvez não vai ser surpresa para ninguém, mas eu acho que o santo que eu tenho devoção, né, eu acho que eu recebi desde o dia que eu nasci, que é São Rafael, Boa. né? Assim, São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, eu me considero devoto a ele, até porque, assim, né, o próprio significado explica, né, o portador da cura de Deus, ou seja, Deus me dando testemunho e eu lá, São Rafael, me ajuda aqui por gentileza, porque senão, né, eu tenho que me agarrar com alguém, porque, né, e já que ele é o portador da cura de Deus, então, assim, vou me agarrar com, né, o santo certo ali pra mim, porque realmente, senão, eu acho que a escolha do meu nome nunca foi tão certeira, né, pra essa situação, mas eu diria que sim, é São Rafael Arcanjo. São Rafael, e ele te acompanha nas tuas orações, nas tuas súplicas e também nas ações de graça. Então, Sim. ele está sempre perto. Boa. Maravilha. Veja, Peu, é doutrina da igreja de que os santos e os anjos, eles servem a Deus, mas eles também servem por meio da orientação da rainha. Isso. Então, a gente fala da palavra, que é o próprio Cristo encarnado, Perfeito. né, o verbo que cria e que se encarna. Muito bem. A gente fala do santo de devoção, mas como católicos, caminhando para os nossos ritos finais, a gente não pode falar de outra que não seja aquela a quem a gente exalta com a nossa jaculatória. Salve Maria, mãe do verbo encarnado. Qual é a relação de Rafa com Maria Santíssima, com Nossa Senhora, enfim, que título, como é que ela entra na vida de Rafa, como é que ela está no dia a dia de Rafa, qual é a relação de Rafa com Maria? Eu acho interessante porque eu me relaciono, assim, eu me relaciono com os diferentes títulos de Nossa Senhora, assim, em vários momentos do dia. Então, assim, Nossa Senhora Desatadora de Nós, minha Nossa Senhora, desata esse nó aqui, por gentileza. E aí, quando desata o nó, Nossa Senhora das Graças, graças a Deus que esse nó foi desatado. Mas, assim, a minha relação com Nossa Senhora, eu acho assim, muitas vezes, a gente é uma figura, né, de extrema importância na nossa fé, né, mas que a gente às vezes esquece, né, de que ela está, como diz, no Alto da Compadecida, né, gente como a gente, né, é carne da nossa carne, né, então assim, ela tá do nosso lado e a gente precisa criar essa relação de intimidade. E eu confesso que no início da minha caminhada como jovem cristão, eu não tinha uma proximidade tão assim com Nossa Senhora, né? Então, assim, obviamente eu rezava o terço, enfim, minha avó, ela reza o terço todo dia, né? E quando eu ia para tirar férias na casa dela, então toda vez na Canção Nova ela rezava o terço e eu rezava junto com ela, né? E quando eu achava que eu não ia, ela me chamava. E aí, então eu tinha essa relação, mas a principal, eu acho que o principal, o divisor de águas para eu criar uma relação de mais intimidade, né, com Maria, né, com Nossa Senhora, foi quando eu fui à Canção Nova, em 2012, lá em São Paulo, né? E aí eu conheci o livro, escrito até pelo Monsenhor Jonas Abib, que é Maria, a Mulher do Gênesis ao Apocalipse. Esse livro, para mim, ele é fantástico. Eu acho que ele me apresentou uma figura de Maria que eu não entendia a dimensão do que ela representava. Então, para mim,
o principal, assim, a principal referência desse livro que eu gosto de trazer é de que Maria, ela, como diz lá no livro do Apocalipse, é a pessoa que tem a lua debaixo dos seus pés, né? E aí a lua, ele é um astro que ele não tem luz própria. Ele reflete a luz do sol, e esse sol é Deus, né? Então, assim, eu não consigo olhar, né? E no livro diz isso. Muitas vezes a gente quer se aproximar de Deus, mas a gente às vezes não se acha digno de admirá-lo na sua totalidade, né? Porque a gente coloca todos os nossos pecados, toda a nossa vida na frente e acha que a gente não se acha digno de estar à presença de Deus completamente, né? E aí, trazendo isso para um exemplo físico, a gente não consegue olhar para o sol o tempo todo, né? A gente está, né, com a luz do sol, a gente sente o calor da luz do sol, mas a gente não consegue olhar, admirar o sol, porque nós não conseguimos, né, fisicamente olhar o sol por tanto tempo, mas nós conseguimos passar a noite inteira admirando a lua. E admirando a lua, a gente admirando o brilho da lua, a gente admira o brilho do sol. Então, por Maria, eu admiro a beleza que há em Jesus, né? Então, quando eu tive essa visão, né, quando eu tive esse reconhecimento, né, então, assim, eu falei, não, ela é uma pessoa que eu preciso ter mais intimidade, né? E aí, no meu dia a dia, eu tento trazê-la, né, para a minha vida como uma mãe próxima, né? E aí, a gente tratando Maria como mãe, a gente, por alguns instantes de segundos, a gente coloca Jesus como nosso irmão. E aí, quando o irmão tá assim, aí a Jesus chama, mãe, tá vendo o que teu filho tá fazendo comigo? Reclama com ele aí, diminui essa aprovação porque tá complicado. Mas brincadeiras à parte, né, eu tento trazer, né, essa figura de mãe, né, que Maria representa para todos nós católicos, cada vez próximo do meu dia a dia, em saber que ali eu encontro o meu refúgio, né, porque onde há Maria, há Jesus. Maria, não há lugar que Maria esteja, que Jesus não esteja, e não há lugar que Jesus esteja que não tenha sido anunciado por Maria, porque é ela que vai à frente de tudo e anuncia a chegada do seu filho. Então, essa é a relação que eu tenho com ela, né, e a relação que eu tento alimentar diariamente, né? Porque eu sei que com Maria eu estou com Jesus, né? Sempre. Amém. Que maravilha, hein? Amém, amém. Que bonito a gente poder ouvir um testemunho desse. O livro ao qual você se refere é um livro de uma leitura simples, inclusive. Sim, exatamente. Né? Vale a pena, né? O Monsenhor Jonas, hoje, acredito que ele esteja na glória já intercedendo por nós. O Monsenhor, ele deixa a simplicidade de ser um radical. Isso. Né? Não um radical no sentido do proselitismo, mas um radical no sentido do não dá mais para voltar atrás. A decisão foi tomada e agora é para frente, para o alto, né? E ele deixa um rastro muito legal para a gente nisso. Rafa, já a gente vai encerrar esse nosso encontro. Já passou muito rápido. Quando é bom, passa rápido. Então, eu queria que você pudesse pensar, né, depois dos nossos avisos finais, numa mensagem que você possa deixar, né, para quem está assistindo a gente, para quem esteve com a gente aí quase 2 horas, de um papo bom, de um papo que passa rápido, diante do que você testemunhou da sua vida, dos seus caminhos, das dificuldades, das escolhas, do aproveitar a sua vida, que você pudesse deixar uma mensagem final. Então, a gente vai para os ritos de que a gente precisa fazer, né? A gente tem que lembrar o pessoal, né, do risco que eles estão correndo de virar uma pedra de sal. Pedra de sal. Né? Enquanto isso, Rafa, pensa na tua mensagem. Certo. Peu, o que é que a pessoa que está assistindo a gente agora precisa fazer para não virar uma pedra de sal? Entra no canal, se inscreve, compartilha, manda para todo mundo que ainda não recebeu. Se não, vira uma pedra de sal. Pedra de sal. Além disso, ó, dá um joinha, né? Dá aquela engajada aí, dá aquela força, galera. Não é possível. E comenta, porque, importante. gente, a gente tá no começo dessa caminhada. Isso. E o que a gente tá buscando aqui
é levar testemunho de pessoas como nós, pessoas que têm uma rotina com as dificuldades que a nossa rotina tem, Perfeito. para que a gente possa ver que vale a pena. Isso. Como o Rafa dizia agora há pouco, não é que a gente não erre. Uhum. São João Paulo II, ele falava que a santidade tem a ver com a quantidade de vezes que a gente está disposto a levantar das quedas e continuar buscando Perfeito. essa santidade. Então, esses testemunhos, eles podem chegar a mais gente se você se inscreve no canal, se você curte, se você compartilha, se você deixa um comentário, né, no Perfeito. nosso vídeo. Para poder a gente continuar produzindo esse conteúdo, né, que espero que esteja ajudando aí pessoas, independente da sua doutrina, independente da sua orientação, mas que a gente consiga de alguma forma levar aí essa mensagem, né, da boa nova, da boa esperança, uma mensagem bacana e que você consiga vir, né, e compartilhar também de alguma forma essa sua vivência, essa experiência junto a Deus, junto a Cristo, junto a Maria, né, toda essa caminhada que a gente tem aí, que é muito interessante. E tem uma outra forma de ajudar a gente, que a F-Print é a nossa primeira parceira, né, para nos dar essa força. Se você precisa de serviços gráficos, brindes, os mimos em geral, né, pelo Instagram você acha lá a F-Print Gráfica, Isso. ou pelo WhatsApp no DDD 81 982960404. Vai lá, faz o contato com a F-Print que eles vão te ajudar a resolver aquilo que você tiver. Faz o pedido que eles, rapidinho, atendem. E aí, muito bem. Vamos voltar para Rafa. Rafa, antes de você poder encerrar o nosso vídeo, agradecer a possibilidade que você teve de estar com a gente nesse tempo. Acho que vai ter episódio de Rafa. Acho que vai. Está prometendo. Eita, parte 2, ó. Ele hoje foi bem sério, tá? Ele hoje foi bem sério. Vocês... A gente vai marcar um dia para ter um stand-up comedy com o Rafa. Hoje ele foi muito comedido, então. Muito. Brincadeiras à parte, Rafa. Mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Filhão, oportunidade. Uma liberdade dele chamar dessa forma Sim. para agradecer. Rafa, né? Valeu, meu queridinho. Obrigado pelo testemunho. Chegou. Como eu conheço Batei ele, eu aqui vou no segurar a imagem de manhã, porque eu conheço ele. Calma. Assunto para parte 2. Então, que Deus abençoe sua caminhada. Amém. Que Deus abençoe a sua maneira de aproveitar a sua vida. Que Deus abençoe os planos que você deixa a gente ver que você tem sonhado no seu coração e que você possa servir de testemunho para tantos outros jovens que podem escolher um caminho diferente do que vem escolhendo, né, até hoje. Então, deixa a tua mensagem para quem você acha que pode, nesse momento, acolher essa mensagem. Eu estava tentando, assim, transformar, assim, resumir tudo numa grande frase, assim, mas eu acho que a parte que me marca mais, né, é a felicidade, né? Então, assim, para mim, né, e é a frase que eu queria deixar, né, para quem tá acompanhando esse programa, é que vale a pena viver a felicidade em Cristo. Boa. Amém. Maravilha. Amém. Então, a gente, para encerrar, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Amém. É com essa alegria, gente, que a gente encerra mais um episódio do nosso Catolicast 2121 e com a graça de Deus e a intercessão de Maria Santíssima, daqui a alguns dias a gente volta com mais um vídeo. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Rafa, dá tchauzinho, Rafa. Tchau, pessoal. Valeu, muito galerinha. obrigado. Boa. Fechou. Vamos nessa. Valeu, galerinha. Até a próxima, hein? Não esquece, hein? Vamos. Valeu.